Obrigado, Marcelo, pelas palavras gentis. Muito boa noite, gente. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando a minha experiência. São duas lentes que eu vou mostrar, duas lentes novas da Medifacus, a minha experiência da usabilidade dessas lentes, né? Então, a impressão cirúrgica. Tá? Eu acho bastante importante a gente ter essa conversa, né, ou vamos dizer assim, numa introdução de um produto novo como esse, e vamos dizer assim, né, inovador e revolucionário, a gente tem a impressão do cirurgião, que é esse o papel que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou consultor técnico especialista da Alcon, tá? Para tentar mostrar realmente a minha isenção sobre essa impressão. A minha história com a Medifacus vem de longa data. Eu já uso as LIOS da Medifacus há cerca de 12 anos. Eu tenho próximo de 100 mil implantes realizados com LIOS modelo MFR2 nesse período, que é uma LIO asférica de 4 ápticos, e que é a que vocês veem nos meus vídeos. Muita gente pergunta, tá? A imensa maioria dos meus vídeos é essa lente que eu uso, é o que eu uso na minha rotina diária de cirurgia de alto volume no SUS. Tá? E pela grande experiência com essa LIO, tá? Que eu, assim, com experiência com o produto da Medifacus, que a empresa me chamou para fazer os primeiros implantes e validar a usabilidade e performance intraoperatória da LIO, né? Eu iniciarei falando então sobre as minhas impressões sobre a LIO BIOS durante o manejo cirúrgico, né? A LIO, ela tem muito fácil montagem no cartucho, de maneira até mais simples do que os modelos tradicionais de 2 ápticos, que seria a maioria das lentes intraoculares. Não há necessidade de se ajeitar os ápticos dobrando para evitar o enrosto ou captura pelo êmbolo do injetor. A injeção é bem controlada e a colocação no saco capsular é extremamente fácil. O áptico proximal nunca fica preso pelo êmbolo, que é uma ocorrência, vamos dizer, eventual com outros modelos de áptico e de LIO, e ela permite fácil aspiração do viscoelástico sob a LIO. A manipulação da LIO dentro do saco capsular, quando necessário, é muito simples, com fácil rotação para o eixo desejado, se necessário, em qualquer sentido, horário ou anti-horário, pela própria configuração da alça fechada. A gente não tem que, por exemplo, como uma lente comum ou usual de 2 ápticos, a gente geralmente roda no sentido horário apenas, né? A gente pode rodar para qualquer lado, e isso é uma característica importante, eu acho, para LIOS tóricas, né? Que é uma possibilidade. Uma coisa importante é que eu não observei rotação espontânea da lente no saco capsular durante o implante ou após. Eu estou comentando isso porque a lente tem aquele dispositivo anti-rotação, aqueles RIDs, né? O Marcelo falou um termo melhor, as ondulações, que elas aumentariam o coeficiente de atrito estático da LIO dentro do saco. E uma preocupação seria, será que a gente consegue rodar a lente dentro do saco depois de implantada? E tranquilamente, e de uma maneira muito positiva, ela não roda espontaneamente depois, mesmo com perda da câmara. Isso aí realmente foi uma característica bastante importante, né? A centralização e o posicionamento são excelentes, tá? Eu acho que esse foi um dos motivos que eu já há muito tempo comecei a usar a lente MFR2, que tem um desenho de 4 ápticos, e qualquer cirurgião, normalmente quando ele passa a utilizar uma lente com design semelhante, ele fica muito surpreso, porque é uma coisa bastante frustrante, preocupante e às vezes realmente estressante que o cirurgião tem. A gente, quando perde câmera com uma lente 2 ápticos, ela descentra, a gente fica com medo, será que vai centrar de novo? Tal. E com lente com esse design, realmente a gente não observa. A LIO preenche muito bem o saco capsular nos quadrantes de apoio dos ápticos, mas com uma boa tensão. Então, realmente, eu observei que
esse aspecto da estabilidade e da facilidade da gente colocar a lente no eixo que deseja foi muito positivo, tá? Eu vou mostrar aqui a montagem no cartucho. O cartucho que eu usei na validação da usabilidade foi o cartucho, eu digo, normal. Não foi esse cartucho novo que o Marcelo trouxe, que com certeza é melhor, né? Então, agora tem esse dispositivo, que é a disponibilidade do cartucho novo, que é o AcuJect, né? Que tem aquela ação tipo seringa ou rosca, conforme a preferência. A montagem seria bastante semelhante com aquilo que a gente está acostumado com lentes com esse perfil, tá? Mas eu achei de maneira muito mais fácil do que qualquer LIO que tenha o áptico aberto. Pelo fato dela ter o áptico fechado, nós vamos ver, a gente não tem aquela preocupação do áptico às vezes escapar e você ficar preso, né? Então eu estou mostrando ali, primeiro eu coloquei o viscoelástico no cartucho, nas canaletas do cartucho. Esse tipo de cartucho ele tem duas canaletas juntas ali, e a LIO é colocada de uma maneira que a gente exerce pequena pressão nas laterais da LIO e ela fica já presa ali, vocês vão ver, né? Então a gente prende primeiro um lado, aí já foi, e depois o segundo lado, a gente fecha um pouquinho só a borboletinha do cartucho para ficar com um espaço menor e a apreensão fica mais fácil. E ali a gente já tem a LIO na posição para ser colocada. O cartucho, ele tem um dispositivo de trava, né, assim como vários que a gente tem no mercado, e isso é importante para a gente ter certeza que está na posição, o cartucho fechou, a lente está lá dentro, a gente vai ver, né? A lente ali está dobrada, e aí a gente coloca no injetor propriamente dito e joga para frente. Não há uma preocupação realmente da espuminha prender o áptico, né? Ele tem esse aspecto fechado e a gente deixa ali na posição para já ser feito o implante, tá? Então ela foi bastante fácil de ser colocada no cartucho, né? Eu acho que algumas coisas eventualmente são uma barreira grande para o cirurgião começar a utilizar um produto novo. Tem lentes que são muito difíceis de serem colocadas no cartucho, tem alguns truques e às vezes prende, às vezes você rasga a lente e não consegue fazer realmente a montagem correta. Essa aí é bastante fácil. Eu vou mostrar inicialmente uma cirurgia padrão, e esse vídeo é um pouquinho mais longo, só para vocês entenderem o contexto da cirurgia que, assim, vamos dizer, normalmente eu faço e que foi usada nesse caso, tá? Realmente eu acho que o modo com que se faz a cirurgia não tem nenhuma influência com relação à performance da LIO. Claro que para qualquer implante de lente, a cápsula Rex ela deve ser ou mais centralizada ou centrada e em um diâmetro adequado. A gente sabe que isso aí é o que realmente favorece a gente conseguir a posição efetiva da lente, que é um fator muito importante para a acurácia da biométrica. Então, eu fiz aqui, normalmente eu procuro um implante com uma cápsula Rex de 5,5 mm. Isso é uma cápsula Rex padrão, teoricamente ideal, inclusive para esse modelo de lente. Então é o que a gente tem aí, tá? Eu acho interessante esse aspecto que a gente comentou, dessa avaliação inicial que a gente fez junto com a Medifacus com relação a isso da usabilidade, porque era uma plataforma nova, né, Marcelo? A gente realmente queria se certificar que algumas características ou alguns features da LIO, da plataforma, atendiam o que estava sendo esperado e de alguma outra maneira não fossem prejudiciais, né? Então, é o que a gente observou, tá? Essa cirurgia aí eu fiz um stop and shop, né? Eu acho que não é o que a gente quer mostrar. Desculpa, acho que eu passei aqui. Eu estava tentando voltar, perdão, gente. Mas de toda maneira, a gente vai ter outros implantes nessa situação. Eu estou mostrando aqui uma outra coisa que eu testei. Eu falei, será que ela entra bem numa cápsula Rex pequena?
Então, algumas cirurgias eu realizei com uma cápsula Rex menor. Essa cápsula Rex tem 4,8 milímetros, fiz até com menor que isso. Por quê? Porque eu queria realmente ter certeza que a lente, vamos dizer, a rigidez ou compliance dos ápticos em alça seria adequada para passar a lente por uma abertura menor, que eventualmente poderia ter, se não teria nenhum problema. E realmente o que foi observado é que isso não representou nenhum problema, né? O implante foi muito fácil, tá? Eu acho que a adaptação do cirurgião com a lente é praticamente imediata, aquilo que foi mostrado na satisfação do pessoal, né, com relação a isso, após o implante de uma lente. Então dá para perceber bem aí que é uma Rexis menor, tá? E ela, sem problema nenhum, ali foi implantada sem nenhum stretching exagerado, sem nenhum rasgo radial ou qualquer outro problema com relação a esse aspecto do tamanho menor da cápsula Rex, que eventualmente pode ser uma situação clínica aí que ocorre, né? Esse caso aqui, eu mostro o implante da Lio numa situação de desinserção zonular. Aí, inadvertidamente, vocês veem que eu soltei uma zona considerável, uma área considerável de zônula, tá? E, vamos dizer, habitualmente, é uma situação que limita, às vezes, o implante de uma Lio, especialmente uma Lio de peça única com um material desse tipo. E o que a gente vê aí, o sinal D, o famoso sinal D, né? Característico de quando a gente tem uma desinserção zonular, uma zona de diálise localizada. Aí, mais ou menos, eu estimo que seja de uns 90 graus ou um quadrante inteiro, tá? Ou 3 horas de coisa. Então, eu fiz o implante e eu falei, vamos ver se a Lio se mantém centralizada, se ela tem rigidez suficiente para manter a zônula, o saco capsular naquela região no lugar e se ela descentra, tá? Isso aí foi um teste bastante interessante e o resultado para mim realmente foi muito positivo, tá? Então eu fiz o implante e posteriormente eu vou girar a lente para colocar aquela parte do áptico, de um dos ápticos na região de diálise zonular, ou seja, para esticar e manter naquele lugar. Então, eu fiz esse implante sob viscoelástico, depois nós vamos ver uma outra alternativa, que foi uma outra coisa que eu testei, tá? Então, é feita aí a aspiração do viscoelástico e eu já faço a rotação da Lio para posição que o áptico, vamos dizer, manteria aquela borda do saco capsular onde ocorreu referente à área de zonulodiálise. E o que a gente observa, vocês observam que o sinal D desapareceu, tá? Ou seja, o saco ficou esticado e em situações, claro, de diálise zonular limitadas, eu acho que até vamos dizer, essa extensão de 90 graus, talvez um pouco mais, a lente é segura para ser implantada sem, igual no caso aí, sem o auxílio, por exemplo, de um anel de tensão capsular, que normalmente precisaríamos. Isso aí foi eu acho que vocês veem que o sinal da letra D sumiu, tá? A cápsula X voltou a ficar redonda, então um sinal bastante positivo. Eu acho que isso atesta vamos dizer assim, a capacidade que a lente tem realmente de manter o saco esticado. Isso tem várias características positivas aí no longo prazo. Eu gosto de fazer implante sob irrigação em vários modelos de lente, tem várias vantagens com isso, e eu testei isso com essa Lio, né? Pelo fato dela ter eventualmente ápticos em alça, dessa maneira, eventualmente eu poderia ter alguma dúvida que tivesse alguma dificuldade, e sem problema nenhum, o implante sob irrigação é perfeitamente factível, tá? Aqui a gente vê uma característica que o pessoal mais antigo conhece. Quando a gente fazia extracapsular, a gente tinha um sinal que era essas duas linhas de dobra na cápsula, que a gente tinha certeza que a lente de peça rígida que a gente usava na época estava dentro do saco. Porque a gente fazia a cápsula Rex de tipo, não era um cápsula Rex, né? Era a capsulotomia de abridor em lata. Às vezes a dúvida, ou a gente tinha pouca precisão, talvez, aí na colocação da lente, e isso é um indicador. E aqui no caso, eu acho que é um indicador assim, do nível de tensão que ali promove dentro do saco capsular, a gente observa, o que eu acho bastante positivo, porque numa situação de contração do saco capsular, ali
ela com certeza será bastante resistente a ser deformada e eventualmente ser descentrada, né? Então, assim, a minha impressão final com a lente BIOS, tá? Os implantes que eu fiz foram monofocal, o intuito não era ver esse outro estágio aí da avaliação da LIO, e sim observar se aquela plataforma, se o design da lente ele estava realmente adequado para nossa usabilidade. Então, realmente eu gostei muito nesse aspecto, tá? Eu achei extremamente positivo, como eu comentei, eu tenho uma experiência enorme com um modelo de lente. Não é o mesmo, a plataforma é outra, mas é um modelo de lente de 4 ápticos, e eu achei que essa plataforma só teve vantagens em relação à outra que eu uso. Eu vou falar um pouco de uma outra LIO, tá? Que eu ajudei um pouquinho aí no desenvolvimento. É uma LIO que a Medifacus deve lançar, ou vai lançar em breve, né, Marcelo? Ou assim, não foi comentada aqui, que é a lente Medifacus Una, que é uma plataforma cujo intuito é possibilitar o implante de várias maneiras. Isso aí é uma coisa, é a única lente no mercado com esse aspecto, tá? No mercado mundial, né, Marcelo? Isso é uma inovação. Ela tem essa característica de ter ápticos bastante longos, ela tem 4, vamos dizer, eyelets, né? Que permite tanto o uso para manipular ali dentro do olho, como também local de suporte ou de sutura, caso se vá usar um fio de Prolene 5.0, por exemplo, fazer uma técnica de flange, etc. Então ela tem esse aspecto. A alça é bastante comprida e ela tem uma característica bastante importante, tá? Acho que o meu mouse não passa ali, né, Marcelo? Não? Deixa eu ver. Tá, ele não aparece, mas tudo bem. Mas dá para vocês verem. Então aí está o desenho técnico da lente. E uma característica muito importante, ela tem um vaulting posterior bem significativo. Por quê? Porque essa lente ela é imaginada, vamos dizer, ela foi projetada para ser implantada ou no sulco, ou no saco capsular, no sulco com captura óptica, ou o suporte apenas sob captura óptica. Então ela tem vamos dizer, são 4 modalidades 4 possibilidades de modo de implante na mesma lente. Vamos dizer, com relação à lente de implante no sulco, a única que a gente tem seria a Sulcoflex, que é uma lente para correção de ametropia residual e tal. Essa é uma lente que, se o cirurgião necessitar ou desejar, ela pode ser colocada no sulco, nessas várias, no saco ou com essas várias configurações. Esse vaulting posterior permite isso, e vocês observam que a área que ela fica no sulco, que ali... eu vou lá, viu? Porque eu acho que é importante mostrar isso daqui. Vocês me desculpem, tá? Essa região, ela tem esse aspecto planar. É isso que vai ser apoiado no sulco. E ela é uma área bastante grande, o que vai ajudar muito a evitar o tilt. E essa angulação posterior, qual que é a intenção? É afastar o próprio áptico e o corpo da LIO da íris, evitando o chafing da íris ou a erosão iriana que eventualmente acontece com lentes que não são projetadas para o implante nessa localização. Então, o que eu achei dessa lente? A LIO também é de muito fácil montagem no cartucho, tá? Apesar dos ápticos bem longos, é uma característica que foi projetada e é bastante evidente, vocês vão ver nos implantes, tá? O áptico proximal ou segundo áptico, ele eventualmente pode ficar na incisão se ele não for dobrado sobre o corpo da LIO. Eventualmente a gente faz implante dobrando o áptico sobre o corpo da LIO para aquele áptico já entrar. E às vezes se a gente deixar o áptico para trás, ele vai ficar na incisão. E isso é uma opção. Por quê? Porque como essa lente é uma lente com essa característica de poder ser implantada no sulco, no caso de uma rotura capsular posterior, talvez seja mais interessante deixar o áptico para trás, porque você não vai correr o risco, especialmente se você fez uma vitrectomia anterior ampla. Ela vai ficar presa na incisão e aí você tem um controle e uma segurança nesse caso. Eu comentei isso porque eu testei dessas duas maneiras o implante e funciona muito bem, tá? Nesses casos que eu comentei. O implante também é muito bem controlado e a colocação no saco capsular é muito fácil. Assim como a BIOS, a UNA permite uma fácil aspiração do viscoelástico sob a LIO
Isso é uma característica que eu acho importante. Existem LIOs que a gente tem muita dificuldade de entrar lá atrás, a gente percebe que exerce muita tração no saco capsular, com risco de zonolodiálise. A gente não observou esse tipo de problema, tá? Eu observei que com a Liuna a manipulação do saco capsular também é bastante fácil, incluindo rotação para o eixo desejado se for necessário. Não sei se a intenção aí no futuro alguma característica de toricidade na lente, mas ela permite sem problema nenhum. Eu também não observei rotação espontânea da Lio. O áptico ele tem uma área de contato muito grande, isso aí dá bastante estabilidade. E isso contribui, claro, para a centralização, né? Mesmo com câmara anterior rasa ou totalmente colabada, a Lio não descentra, né? A gente não observou esse tipo de coisa. E por fim, os ápticos longos proporcionam um amplo arco de contato. Isso é muito importante no caso do implante no sulco, porque vai realmente dificultar que ocorra o tilt, né? Ela tem uma estabilidade nesse aspecto horizontal muito forte. Bom, então vamos observar algumas situações cirúrgicas. Eu não vou tentar passar o vídeo para frente aí para não perder igual no outro. Mas tudo bem, aqui está uma cirurgia padrão, tá? Fazendo-se a cápsula Rex do tamanho habitual. E da mesma maneira, vamos dizer, isso seria um implante normal dentro do saco capsular, tá? Sem nenhuma intercorrência cirúrgica, nem nada. É uma lente que a gente tem essa possibilidade. E depois eu vou comentar da vantagem disso, que eu acho que é bastante importante, né? Vocês desculpem que eu acho que eu acabei talvez deixando os vídeos longos, mas esse aqui só que é um pouquinho maior, tá? Então eu estou fazendo a fratura mecânica aí, na verdade, do núcleo. Eu preciso dizer que eu gostei muito dessa lente. Ela... eu achei que essas possibilidades todas que ela oferece são muito boas. E é bastante significativo nos vídeos posteriores que eu vou mostrar, na ocorrência de complicação, né? Mais uma vez, vocês desculpem pela demora do vídeo, viu, gente? Eu procurei trazer casos ilustrativos aqui, né? Para mostrar essa impressão que a gente tem quando usa a Lio. Realmente eu não acredito que ninguém vai ter dificuldade por essas mudanças na plataforma, né? São duas mudanças muito grandes, tá? Aqui eu estou fazendo implante sob viscoelástico. Eu também fiz implante sob irrigação, tá? Lógico que em casos não complicados, mas eu acho que não é o principal objetivo com essa Lio, tá? Então aqui é um implante simples, a lente já entra toda lá. O áptico é bem longo, vocês observam, tá? Mas ele tem uma maleabilidade suficiente para a gente conseguir fazer o implante fácil ali no saco capsular. A rotação também não é nada difícil. Eu dei um palpite nas orelhinhas da lente aí, eu vou dizer por quê, né, Marcelo? Aqueles eyelets laterais ali que tem como se fosse um triangulinho ali, onde a IA está passando, tá? A irrigação aspiração coaxial está passando. Aquilo tem um intuito, além de prender a lente eventualmente com fio, tá? Então estou fazendo a aspiração da metilcelulose no saco, embaixo da lente, e a gente observa que ela fica tranquilamente lá, muito bem centrada, tá? É uma lente que dá bastante segurança aí pra gente, mesmo com cápsula, com a câmara anterior colabada, etc, tá? Então, da mesma maneira aqui, eu testei na cápsula Rex pequena. Essa lente ela tem uma dimensão maior, né? 14,5 milímetros de diâmetro de áptico, e isso é uma característica bastante importante, porque a lente, para poder ser implantada no sulco, ela tem que ter um diâmetro maior, pelo menos 13 milímetros, né? Para alcançar. Esse é um dos motivos que uma lente normal, single piece, não deve ser implantada no sulco, porque a imensa maioria tem um diâmetro muito menor que isso, tá? Mesmo aquelas de dois ápticos. Então aí a cápsula Rex foi menor, o implante tranquilo, vocês veem que a alça é bem comprida, tá?
E isso é proposital para a gente conseguir aquela área de contato grande e possibilitar o afastamento da lente para a parte posterior. Esse aí, na verdade, é um olho relativamente pequeno, dá para perceber, né? E sem problema nenhum, ela ficou lá, tá? A mesma aspiração do viscoelástico posterior ali foi tranquila. Eu vou mostrar aqui aquele detalhe do áptico proximal. Se a gente não quiser implantar a lente de uma vez direto dentro da câmara anterior, o áptico fica ali, ó, tá? A gente não deixa ele deitado para dentro para cima da LIO, e isso permite, no caso aí, se a gente tiver uma ruptura, tiver falta de suporte total, tiver pouco vitro, com medo de cair, o áptico está ali na incisão, e na hora de colocar para dentro também, sem problema nenhum. Se for colocado no sulco ou no saco, a gente consegue facilmente. Aí eu coloquei no saco porque era um teste desse tipo de possibilidade de ficar com o áptico para fora, tá? Posteriormente, realmente, esse foi o primeiro caso que eu implantei no sulco. Não, foi um teste. Na verdade, a lente não ficou no sulco depois eu tive a oportunidade de pôr. Mas eu queria experimentar e ver como é que ela ficava, né? Então, aqui o que acontece? Vocês veem que eu estou implantando a lente, eu estou segurando ali com o chopper para ela ficar na câmara anterior, porque eu vou colocar a lente no sulco, tá? Então, ela está totalmente na câmara anterior. O saco capsular não tem ruptura, não tem a necessidade desse implante. Mas eu queria experimentar isso, experimentar uma outra característica que vocês vão ver, tá? Ou testar, que seria a captura ótica. Então, ali eu vou colocar os ápticos no sulco e é bastante fácil fazer isso, tá? Vocês observam aí, perdão, pelo diâmetro, pelo tamanho dos ápticos, que a área de contato que a lente tem lá no sulco é bastante extensa. Então, a lente está sendo colocada aí no sulco. E depois eu vou fazer, depois que eu fizer a aspiração da metilcelulose, eu vou fazer a captura, tá? E essa foi a função dessa orelhinha com o eyelet ali no meio da LIO dos dois lados. Que ela é um adicional para a gente conseguir uma estabilidade quando a gente faz a captura ótica, né? Então, eu estou posicionando, eu testei ali para ver se ela vai caber, e essa cápsula Rex é uma cápsula Rex de tamanho normal. Isso é interessante porque habitualmente quando a gente vai capturar uma LIO, ela não, assim, a maioria dos modelos não fica bem com uma cápsula Rex de 5,5 mm, ela escapa, né? É legal uma cápsula Rex pequena, tá? Então, acho que aí agora eu vou mostrar, e aí dá para ver bem a captura, tá? Então, assim, a lente, ela foi colocada, ela está no saco, no sulco, os ápticos, e aquelas duas orelhinhas estão capturadas, e a gente vê que a captura, ela realmente aí vai oferecer uma situação bastante boa. Isso aí foi uma coisa. Agora eu coloco a lente inteira no saco, porque não era um caso que havia a necessidade de se colocar no sulco. Então a gente observa que o áptico é relativamente malhável, vai tranquilo. Isso eu achei uma coisa bastante positiva, porque muitas vezes a gente não consegue fazer a captura da LIO de maneira estável, porque a cápsula Rex tem um tamanho normal e ela escapa toda hora. Com esse tipo de design, numa cápsula Rex de 5,5 até maior, ela segura, tá? Eu tenho um caso que aí teve ruptura mesmo e deu para ver. Então aqui foi... Acho que deu para mostrar essa característica. Dá para ver agora que a LIO está implantada, que a Rex é relativamente grande, tá? E mesmo assim ela conseguiu captura. Aqui é um caso que ocorreu rasgo radial na cápsula Rex. E eu fiz o implante no sulco, tá? Então, da mesma maneira, tá? Aqui já tá com nesse caso aí não teve perda vítrea, tá? A hialoide estava íntegra, mas tinha o rasgo radial, correu e pegou a cápsula, incluiu a cápsula posterior. Então ali eu coloquei a LIO no sulco e ela com bastante estabilidade e tranquila. Então eu acho que esse é um dos casos em que a gente talvez tenha uma aplicabilidade grande dessa lente, que é a possibilidade do implante no sulco no caso de você não ter vamos dizer, uma integridade do saco capsular adequada para LIO normal. Então o segundo áptico vai no sulco, a centralização aí vai tranquila também,
Como tem o rasgo radial, eventualmente a gente, claro, não faz a captura, porque ela não possibilita a captura completa, mas a presença da orelhinha permite uma captura parcial com melhor estabilidade da lio também, né? Então aí é feita a aspiração do viscoelástico. Eu acho que esse foi o primeiro caso do implante realmente que eu fiz sob situação de complicação. Fiz outros, né? E a gente, nessa ocasião que eu estava testando a usabilidade, eu tinha uma certa grade de lentes e muitas eu guardei para implante na ocorrência da complicação. Fazia o implante normal da minha MFR2 lá, nas situações normais, mas quando tinha complicação eu pegava essa. Então acho que isso eu vou falar depois da importância ou da vantagem dessa lio. Por fim, essa é uma ruptura de cápsula posterior com implante no sulco e captura óptica. Eu acho que isso talvez seja a maior aplicação dessa lente ou o maior apelo. Por quê? Porque é uma situação, vamos dizer assim, que ocorre com todo mundo. Então, quando a gente tem uma ruptura capsular posterior, se a gente não consegue ou está impedido de fazer a rexis posterior regular para poder fazer implante no sulco, a melhor opção, ou uma delas, é o implante no sulco. Então, aqui a lente vai no sulco, é uma cápsula rex de tamanho normal, não foi planejada para se fazer a captura, e a gente observa uma tranquila colocação para ficar no sulco com captura óptica. Eu acho que essa é uma situação ideal dessa lio com implante no sulco. Se não for possível a captura óptica, sem problema, porque ela tem o vaulting posterior, ela realmente vai ficar afastada da íris, mesmo em situação de miose, e a gente não tem o problema da erosão iriana, tá? Uma coisa bastante interessante pela flexibilidade do áptico e pelo vaulting. Habitualmente, quando a gente põe uma lio no sulco, a gente tem, claro, uma anteriorização do corpo óptico da lio, e com isso a nossa constante A da lio seria outra, necessitando de algum ajuste. Com essa lio, essa mudança é muito pequena, então assim a gente não tem esse problema de eventualmente ter que fazer uma mudança de dioptria, tá? E aqui esse caso teve perda vítrea, então tem uma pequena vitrectomia que eu fiz antes, e agora posteriormente eu vou aspirar aquela metilcelulose que está por trás, né? Tentar deixar a cavidade vítrea livre disso, e ali está no sulco, né? E agora, depois de proceder já está sem nenhum viscoelástico na câmara, depois disso eu vou e faço a captura óptica, e aí vocês veem que a orelhinha tem uma função importante, tá? Para manter essa captura estável, num tamanho de cápsula rex que teoricamente seria eventualmente até pequeno, né? Então isso é bastante interessante. Isso oferece uma estabilidade para a centralização da lio, a proteção, porque a lio realmente vai ficar ali embaixo, e uma situação de implante bastante tranquila, com resultado refracional e cirúrgico, né, sem problema nenhum. Eu acho que isso realmente, essa é uma lio que oferece muitas possibilidades. Na minha rotina diária, eu uso a Medifacus MFR2, e se eu tenho alguma situação de complicação que eu tenho que fazer, um implante sob fixação, um implante no sulco e várias outras coisas, aí eu uso uma lente de 3 peças dobrável. A minha impressão é que a indústria está cada vez mais abandonando isso. A gente tem basicamente 12 modelos no mercado, uma da Allergan, a Sensar, a R40 Sensar e a MA60 ou a Type 7 da Alcon. E eu tenho uma grade inteira dessas lios dentro da sala para eventual ocorrência disso. Eu acho que o futuro seria eu ter uma grade dessa. Ou eventualmente se a gente tem uma situação de uma cirurgia que você tem dúvida, né? Você fala, será que eu vou ter que fixar? Será que vai dar? É ali o que, se tiver alguma intercorrência, que antes a gente entrava lá com uma lente de 3 peças, a gente tem essa possibilidade. Então é bastante interessante, a gente não tem nenhuma outra lente no mercado que tenha essas possibilidades, e me surpreendeu muito
eu estava até um pouco cético com relação a essa característica de ficar mais para baixo. Eu fiquei muito bem impressionado. Então eu estou curioso e estou ansioso para poder usar isso na rotina, Marcelo. Então, eu agradeço a paciência de vocês me desculpem, eu tendo a falar muito, mas eu procurei trazer a minha impressão como cirurgião, tá? Que eu acho que como eu falei, uma grande barreira que o cirurgião tem para tentar uma tecnologia nova. Será que é difícil? Será que vai me dar trabalho? Mesmo, vamos dizer, qualquer um de nós, né, Celso? A gente, quando pega uma lente nova e eventualmente acaba, vamos dizer, ali o premium e não sei o que, você fala, putz, eu nunca pus isso aqui, será que esse negócio aqui não vai rasgar no cartucho? Será que para montar não vai? E aqui tranquilo, eu acho que isso já remove uma barreira muito importante para o cirurgião e um medo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Marcelo.